se constrói o futuro, com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões, terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes, e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil.
Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 22ª sessão ordinária para o ano de 2025. Gostaria de saudar aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, funcionários da casa e o público que nos assiste através do Facebook da Câmara, bem como também ao ex-vereador Rodrigo, que nos honra com a presença, assim como o suplente de vereador Felipe, que também está conosco no auditório assistindo à sessão. Já imediatamente solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 21ª sessão ordinária. 21ª sessão ordinária. Aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2025, realizou-se com início às 19h05, no plenário Alfeu José Sebel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 21ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Daltro Luiz Bastos, secretariada pelo vereador Douglas Gabriel Pitt, e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras, exceto do vereador Ademir Afonso Grunitsky, conforme registro livre de presenças. Abertos os trabalhos, o presidente da Câmara, após saudações de praxe, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão ordinária anterior, contendo apenas o resultado das votações, a qual, estando conforme, foi aprovada por 7 votos. Ato contínuo em atenção à ordem do dia, foi apreciado o projeto de lei número 52, de 7 de novembro de 2025, que revoga a lei municipal número 3.212, de 9 de março de 2021, que autoriza a criação do Centro Municipal de Educação Complementar, Madre Regina, e da outras providências, o qual foi reprovado por maioria, contabilizando 5 votos contrários e 2 votos favoráveis. Também foi apreciada a proposição de autoria do vereador Luciano Machado, protocolada sob o número 75 de 2025, versando sobre o envio de moção de congratulações aos atletas campinenses Silvio Goldschmidt Jr. e Luigi Hens, pela participação na conquista do título de campeões do Gauchão Série Prata de Futsal, integrando a equipe do Cerro Largo Futsal, bem como a equipe sub-15 de futsal feminino de Campina das Missões, pela conquista do título de campeãs da Liga Fronteira Noroeste de Escolinhas. A matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes, contando com 7 votos favoráveis e registrando o endosso das bancadas do PL, PT e MDB. Foi deliberada ainda a proposição de autoria da vereadora Aline Raquel Dresch, protocolada sob o número 76 de 2025, solicitando o envio de moção de apoio à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e ao deputado Ederildo Paparico Bacchi, em atenção ao projeto de lei número 412 de 2025, que proíbe a reconstituição do leite em pó de origem importada. Esta matéria foi igualmente aprovada por unanimidade dos presentes, contando com 7 votos favoráveis e registrando o endosso das bancadas do PT e MDB. Esgotada a pauta, às 20h01, o senhor presidente, ao encerrar os trabalhos, convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se-á às 19h do dia 22 de dezembro vindouro. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 9 de dezembro de 2025. Vereador Douglas Gabriel Pitt, primeiro secretário, e vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Está em discussão a ata, com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A ata aprovada por 8 votos. Prosseguindo, solicito ao secretário da mesa, vereador Douglas, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 12ª sessão ordinária, 22 de dezembro de 2025. Projetos de lei Poder Executivo.
Projeto de Lei número 55, de 11 de novembro de 2025, estima a receita e fixa a despesa do município de Campina das Missões para o exercício financeiro de 2026. Projeto de Lei número 57, de 4 de dezembro de 2025, cria o cargo de monitor de educação especial vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Campina das Missões e da outras providências. Projeto de Lei número 58, de 5 de dezembro de 2025, cria o cargo de provimento efetivo e da outras providências. Projeto de Lei número 59, de 4 de dezembro de 2025, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desporto e Lazer e do Fundo Municipal de Desporto e Lazer do município de Campina das Missões e da outras providências. Projeto de Lei número 60, de 5 de dezembro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar professor e servidores temporariamente para atender excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de Lei número 61, de 5 de dezembro de 2025, altera disposições da Lei Municipal número 3.385, de 2024 e da outras providências. Outras matérias, eleição da mesa diretora para o exercício legislativo de 2026. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 19 de dezembro de 2025, assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Solicita ao secretário da mesa, vereador Douglas, para que faça a leitura das correspondências recebidas, inclusive dos projetos de lei recebidos. Correspondências recebidas. Ofício circular número 20 de 2025, de autoria da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, comunicando sobre o repasse de recursos financeiros ao município mediante convênio firmado com o Governo do Estado, Consulta Pública 2024-2025, no valor de R$ 222.857,14, visando a aquisição de equipamentos e implementos agrícolas, com aporte do município no valor de R$ 64.931,45, como forma de contrapartida. Ofício número 563, de 2025, também proveniente da Prefeitura de Campina das Missões, formalizando a convocação de sessão extraordinária, estipulando as datas de 15 a 19 de dezembro de 2025, em vista urgência aos projetos de lei número 62, 63, 64 e 65. Ofício número 570 de 2025, igualmente oriundo da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, solicitando a retirada do projeto de lei número 62 de 2025. E e-mail da Secretaria da Mulher do Estado do Rio Grande do Sul, visando a divulgação da campanha de proteção às mulheres. Com relação aos projetos, esses projetos eles são bastante extensos, então gostaria da compreensão de vocês e dos internautas também, para que a gente lesse só a ementa. Todos nós vereadores estamos de posse dos projetos, também eles estão na secretaria da Câmara e no site da Câmara. Então, como os projetos são muito extensos, vamos ler só a ementa daí do projeto. Projeto de Lei número 63, de 10 de dezembro de 2025. Projeto de Lei complementar. Estabelece o plano de benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Campina das Missões. Esse projeto eu baixo para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de Lei número 64, de 10 de dezembro de 2025. Dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores efetivos do município de Campina das Missões. De igual forma, projeto de lei número 64 fica baixado na Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 65, de 10 de dezembro de 2025. Projeto de lei complementar. Altera a Lei Municipal número 991, de 10 de julho de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Campina das Missões. Projeto de lei número 65, também baixo para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social.
Projeto de Lei número 66, de 18 de dezembro de 2025, altera a redação do artigo 13, parágrafo 8º da Lei Municipal número 1882 de 2005. Artigo 1º. O artigo 13, parágrafo 8º da Lei Municipal número 1882, de 29 de novembro de 2005, que reestrutura o regime próprio de previdência social dos servidores efetivos do município de Campina das Missões, passa a viger com a seguinte redação. Artigo 13. Constituem recursos do RPPS. Parágrafo 8º, considerando a existência do passivo atuarial e financeiro, o município adota o custeio normal e especial com escalonamento nos termos da tabela que segue. Esse projeto, que é o número 66, fica abaixado para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de Lei número 67, de 18 de dezembro de 2025. Institui o Comitê Intersetorial pela Primeira Infância do município de Campina das Missões e da outras providências. Capítulo 1 do Comitê Intersetorial da Primeira Infância. Artigo 1º. Fica criado o Comitê Intersetorial pela Primeira Infância do município de Campina das Missões, instância de caráter permanente, consultivo e articulador das políticas públicas destinadas à promoção e proteção dos direitos da criança na primeira infância. O comitê fica vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Habitação. Projeto de Lei número 67 fica abaixado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Prosseguindo, abro espaço de 2 minutos a respeito das correspondências recebidas. Ninguém querendo se manifestar, eu abro espaço de 2 minutos para as manifestações individuais dos vereadores. Com a palavra. Palavra a vereadora Aline. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, público que está nos assistindo, funcionários da casa, Luiz Felipe e o Rodrigo, que estão aqui na Câmara também. Venho trazer o parecer conforme a solicitação do Daltro, referente à escola da Níquel, da sessão passada que ele havia me pedido. E fui, então, até o Conselho Municipal de Educação e, a pedido deles, eu vou ler o parecer. Ofício número 5 de 2025, Campinas Missões, 17 de dezembro de 2025. Prezados edis, ao cumprimentá-los, viemos, através deste ofício, prestar as informações solicitadas pelo requerimento entregue no dia 16 de dezembro de 2025. Mas antes de responder às informações solicitadas, precisamos contextualizar alguns dados importantes para o melhor entendimento dos nobres edis. O Conselho Municipal de Educação foi criado pela Lei Municipal número 1032, de 17 de maio de 1991. Teve a última alteração pela Lei Municipal número 3.133, de 13 de agosto de 2019. Segundo o artigo 1º desta última lei, o CME tem as seguintes funções: consultivas, deliberativas, normativas e fiscalizadoras, sem assuntos relativos ao Sistema Municipal de Ensino. O município de Campina das Missões é Sistema Municipal do Ensino desde 2017, através da Lei Municipal número 3.019, de 28 de dezembro de 2017. Neste sentido, desde a aprovação da lei do Sistema Municipal de Ensino, as normativas educacionais são realizadas através do Conselho Municipal de Educação e são homologadas por decreto municipal pelo Poder Executivo. Portanto, o Conselho Municipal de Educação existe há mais de 30 anos, conforme a última atualização da legislação. O CME é formado por 10 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, indicados pelas seguintes entidades: 2 representantes do Poder Executivo, 2 representantes do Círculo de Pais e Mestres, 2 representantes dos grêmios estudantis, 2 representantes dos professores e funcionários da rede municipal de ensino, 2 representantes dos professores e funcionários da rede estadual de ensino,
Os conselheiros que fazem parte do CME foram nomeados pelo Decreto Municipal número 37, de 13 de julho de 2025. A solicitação de visita técnica para possível nucleação das escolas do campo, EMF São Luís e EMF Migrantes, veio a este Conselho através do ofício número 55 de 2025. Da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. A partir desta solicitação, foi publicada a Portaria número 501 de 2025, que nomeou a equipe técnica do CME, responsável por analisar a documentação entregue referente à nucleação, realizar visitas técnicas, visitas in loco às escolas, realizar as reuniões necessárias e solicitar, caso necessário, mais informações para a elaboração do parecer técnico acerca do assunto. Neste sentido, o parecer técnico número 1 de 2025 foi publicado e homologado através do Decreto Municipal número 90 de 2025. Assim que o mesmo foi publicado, o Conselho Municipal de Educação forneceu a representante do Círculo de Pais e Mestres da EMF São Luís uma cópia de todo o processo, através do ofício número 4 de 2025. Pois a mesma havia solicitado as informações através do requerimento protocolado sobre o número 346 de 2025. Neste processo, constam as informações que estão sendo solicitadas por esta Casa Legislativa, sendo elas: despesas mensais da escola referida, documento anexado no processo, custo aluno mensal, R$ 1.732,45, vezes 28 alunos, que dá uma receita de R$ 48.508,60 por mês. Em um ano letivo, o custo aproximado é de R$ 485.080,60. O cálculo foi somente baseado no valor de pessoal, transporte escolar e merenda escolar. Conforme o levantamento de possíveis, é uma previsão e pode ter alterações. Matrículas para os próximos anos. 4 anos. Documento também anexado no processo. 2026 seriam 3 alunos. 2027 seriam 4 alunos. 2028, 3 alunos. 2029, 2 alunos. Esses números não podem ser analisados isoladamente. É preciso analisar o número total de matrículas da referida escola, considerando que, em 2026, entrariam 3 alunos na escola. Teria o total de 28 matrículas. Em 2027, entrariam 4 alunos, teria o total de 27. Em 2028, entraria 3, teria 24 matrículas. Em 2029, entrariam 2 alunos e teria um total de 21 matrículas. Gostaríamos de deixar claro que isso é uma projeção, que poderia sofrer alterações no decorrer dos anos. Além das informações solicitadas, gostaríamos de compartilhar com os nobres edis a questão da qualidade de ensino das turmas multisseriadas, no ano letivo de 2025. Foram aplicadas as seguintes avaliações: fluência leitora para a turma do segundo ano, turma multisseriada, primeiro e segundos anos juntos. De 5 alunos, apenas 2 estão em nível leitor fluente, 2 alunos nível leitor iniciante e 1 aluno pré-leitor, conforme critérios estabelecidos pela avaliação. Segundo as legislações, todos os alunos deveriam terminar o segundo ano no nível leitor fluente, assim tendo a alfabetização consolidada, fluência leitora e compreensão leitora dentro da idade certa. Solução Acerta Brasil, turmas 4º e 5º anos. Solução Acerta Brasil, turmas de 4º e 5º anos. Turma multisseriada, 3º, 4º e 5º anos juntos. Este material é composto por livros complementares de língua portuguesa e matemática, avaliações bimestrais, 4 no ano, e um simulado do SAEB. Todo o material alinhado com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Na última avaliação realizada em novembro, a turma do 4º ano da escola referida teve 58% de acertos e 42% de erros em língua portuguesa. Lembrando que a turma multisseriada, enquanto que o resultado de uma turma de 4º ano, que não é multisseriada, foi de 75% de acertos e 25% de erros em língua portuguesa.
Em matemática, a turma do quarto ano multisseriada tirou 73% de acertos e 27% de erros. E a turma do quarto ano não multisseriada, 83% de acertos e 17% de erros. Na turma de quinto ano multisseriada, em língua portuguesa, foram 73% de acertos e 27% de erros. E na turma de quinto ano, que não é multisseriada, 93% de acertos e 7% de erros. Em matemática, na turma do quinto ano, multisseriada, 85% de acertos e 15% de erros. E a turma de quinto ano, que não é multisseriada, 93% de acertos e 7% de erros. Nota-se uma diferença considerável na consolidação de habilidades necessárias para o avanço escolar, tendo assim, portanto, déficit na aprendizagem quando os alunos estão em turmas multisseriadas. Analisando todas as informações dos documentos entregues nas reuniões, das visitas em loco, da qualidade de ensino e principalmente pensando nas crianças, no seu bem-estar e no direito de uma educação de qualidade. Os membros do Conselho Escolar, Conselho Municipal de Educação, foram unanimidade na decisão de nucleação das escolas de campo. Sendo que tínhamos, para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente a presidente do Conselho Municipal de Educação. Seria a resposta sim. do pedido de informações. Isso, eu até tirei uma cópia, eu vou te alcançar, para você também ter em mãos daí. Seria isso, Daltro. Acho que não precisava ser tão complexo, porque as perguntas foram bem mais objetivas, mas, enfim, o relatório está aí, para cada um tirar as suas análises. Então, eu, inclusive, quero fazer um esclarecimento sobre esse pedido. Houve um lapso da minha parte, esse pedido partiu num grupo de pais da Escola São Luís, e não da diretora, como eu havia dito aqui nessa sessão. Então, que fique esclarecido essa situação. Mas eu agradeço aí a atenção pela resposta aqui com relação a este pedido. Continua espaço aberto. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Douglas. Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem através da live do Facebook, também o Luiz Felipe e também o ex-vereador Rodrigo, que nos honram com sua presença no auditório. Fui procurado, a gente sabe já que sobre esse assunto já saiu o decreto, então, sobre o fechamento da Escola São Luís da linha Níquel a partir do dia 1º de janeiro então, de 2026. O decreto, então, diz que a escola estará fechada e os alunos passarão a integrar a Escola Imigrantes da linha Pacá Norte. Não na minha primeira gestão como vereador, naquela época, o prefeito Lúcio também já teve essa ideia de fechar essa escola, e aquela época já o meu posicionamento ele já era contrário. Ele era contrário ao fechamento da escola, como agora também acabei assinando vários abaixo-assinados, e também quero me posicionar que eu fui contra o fechamento da escola da linha Níquel. Então, essa posição é minha, não deveria ter acontecido isso, mas infelizmente o decreto está aí, e a escola estará fechada então, a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Seria isso, senhor presidente. Continua a palavra à disposição. Palavra, presidente. Palavra, vereador Márcio. Cumprimentar o presidente da casa, cumprimentar colegas vereadores, vereadoras, com funcionários da casa, as pessoas que estão assistindo pela internet, cumprimentar nosso vereador amigo Rodrigo, Luiz Felipe também. Na questão do colégio da linha Níquel, eu faço a mesma questão que o Douglas falou aí, colega vereador Douglas. Estive contra e ainda sou contra a fechar esse colégio. Então, seria a minha parte como vereador do município. Não gostei do que aconteceu, mas como vereador, eu serei sempre contra a fechar um colégio no interior do município. Seria isso, presidente. Continua a palavra à disposição. Com a palavra, presidente. Palavra, vereadora Marta. Saúde a mesa diretora, os colegas, os funcionários, o público que nos assiste pelas redes sociais, inclusive o Rodrigo e o Felipe aqui presentes.
Também quero manifestar o meu voto de repúdio dessa questão do fechamento de uma escola que se diz, inclusive, escola do campo, quando o município nosso ele é essencialmente agrícola e mais de 60% do que entra e gera riqueza da economia vem da agricultura, e fechar uma escola do campo vai contra minha indignação ao fechamento dessa escola. Me coloco ao lado da comunidade. Ela lutou intensamente para manter essa escola aberta, inclusive os pais. Como Sindicato dos Trabalhadores Rurais, demos o parecer contrário, que inclusive a gente sempre está do lado do agricultor, ao fechamento dessa escola, e sem consideração nenhuma pelas famílias envolvidas, foi fechado, né? Então, eu me coloco ao lado dessa comunidade e numa questão de repúdio em relação ao fechamento. Se essas crianças elas não tiverem o devido resultado como o esperado, deveria ser tomada uma outra atitude e não simplesmente fechar. E em relação às despesas, certamente essas 28, 29 crianças, elas igual vão precisar de transporte, de merenda e de professores, então elas acabam também tendo um custo mesmo em outros lugares. Então, nesse sentido que eu digo, que eu não sou favorável, como o Márcio diz, nunca um fechamento da escola do interior. Lutamos tanto pela nossa escola Casa Familiar Rural, que inclusive faz a formação para jovens agricultores permanecerem nas suas propriedades. Continua a discussão, espaço aberto. Presidente, Vereador Ademir. eu quero só cumprimentos ao presidente Daltro, os colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa. Também cumprimentar ao ex-vereador Rodrigo, ao Luiz Felipe, presidente da ACI. E eu gostaria de deixar uma mensagem de Natal aí aos internautas e também aos colegas vereadores, que o Natal que tenham no coração, vamos dizer, o verdadeiro sentido, né, que é o renascimento do menino Jesus no coração de cada cidadão, de cada pessoa. Eu fui visitar minha mãe sábado, aí eu pedi o que ela gostaria de receber de presente no Natal. Aí diz ela, eu não quero nada além de um bom abraço, diz ela. Então que as pessoas visitem seus familiares, amigos, valorizem essa data tão especial. Então, que o Natal seja um momento de renovação, onde a esperança e o amor floresçam em seus corações. Que os momentos felizes de hoje se tornem as memórias da manhã. Feliz Natal e um ano novo cheio de paz, saúde e muitas alegrias com realizações. Seria, então, a minha mensagem de Natal e Ano Novo para os colegas e também para os internautas aí de casa. Bueno, prosseguindo. Presidente, com a palavra. Sim, passa a palavra ao vereador Luciano. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar os funcionários da casa, cumprimentar o ex-vereador Rodrigo, também ao Felipe, né, ex-vereador também, atual suplente, e também as pessoas que nos assistem através do Facebook. Da mesma forma como os colegas vereadores deixaram aí a sua nota de repúdio à questão da Escola São Luís, a gente tem que fazer a leitura dos dois lados, né? Mas a questão, quando se fecha uma escola, tu não está apenas... quando se olha para o lado das despesas, como foi analisado ali, eu olhei apenas pela justificativa, pelo que foi lido pela vereadora Aline. Pelas despesas ou pelas notas, ambas é possível trabalhar diferente. A gente sabe que, como explicou a vereadora Marta, que as despesas vão continuar em outra escola, e a gente sabe também que a escola da sede ela está supercarregada, está com muitos alunos. A maioria desses alunos provavelmente irá para a escola Imigrantes. Quando o Estado fechou a escola da 8 de maio, e hoje as pessoas que, né, moram naquela comunidade, que frequentavam a comunidade da linha de 8 de maio, percebem a diferença da comunidade da linha 8 de maio. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu entrei na sala do secretário de Educação, na época, e falei para ele, vocês não estão apenas
deixando de correr atrás por uma escola, porque o município deixou de fazer sua parte na época também. Era o Estado que estava fechando, mas o município também podia ter feito sua parte. E aí eu lembro como se fosse hoje, quando eu falei para o secretário, quando se fecha uma escola, você não está apenas simplesmente fechando a escola e transferindo os alunos. Você pode estar matando uma comunidade. Por isso, eu sou contra sempre fechar as escolas, porque hoje a quantidade de alunos está pouca, 28 alunos, sim, é um número baixo para a quantidade de funcionários que tem, mas eu acho que poderia dar mais um tempo para esses pais, para que eles, da maneira que eles lutaram, da maneira que eles correram, para que a gente pudesse, talvez, junto à administração, pais, buscar uma solução, dar um tempo a mais. Foi muito rápido esse fechamento, então é simplesmente a minha contrariedade. A gente sempre entende o lado do município, mas é preciso entender o lado dos pais. Quando se fecha uma escola do campo, quando se fecha uma escola, como foi fechado a escola da 8 de maio pelo Estado, e como foi fechado, e está sendo, né, segundo o vereador Douglas, já tem o decreto do fechamento da escola da São Luís da Linha Níquel. Seria isso, senhor presidente. Continua o espaço aberto. Com a palavra. Palavra, vereador Vanderlei. Cumprimentar o presidente da Câmara, os vereadores, vereadoras, aos funcionários da casa, ao pessoal que nos acompanha através das redes sociais, ao ex-vereador Rodrigo e ao Luiz Felipe, que nos acompanham através do auditório, do plenário. Também, como meus colegas falaram, sou muito contra esse fechamento da escola da Linha Níquel. Não fui aluno da Linha Níquel, mas fui da La Salle, e quando fecharam também foi muito difícil para todos os pais que tinham os alunos ali. Mas, como já foi feito o decreto, que o colega Douglas falou, vamos ter que seguir trabalhando. Hoje, como sessão, sendo a última sessão do ano, estou fechando meu primeiro ano como vereador dessa cidade. Quero agradecer ao presidente da Câmara, aos vereadores, pela compreensão e a ajuda quando foi necessária. Também quero cumprimentar os funcionários que ajudaram na hora que nós precisávamos. Mais difíceis, eles estavam junto para nos ajudar. E quero desejar a todos um feliz e abençoado Natal e um próspero Ano Novo. Que 2026 seja bem melhor que o 25, porque tivemos um ano muito difícil, tanto para a agricultura, para o comércio, e que 26 entre e que nos abençoe. Seria isso, presidente. Palavra, presidente. A palavra, vereador Márcio. Quero cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, colegas vereadoras, cumprimentar funcionários da casa e as pessoas que estão assistindo. Quero fazer as palavras do vereador Vanderlei. Primeiro ano de trabalho como vereador. Quero agradecer ao presidente da casa pelo trabalho feito junto e conjunto com nós. Também agradecer aos funcionários dessa casa pelo aprendizado que nós tivemos com eles nesse primeiro ano. E não tem como não desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos os funcionários públicos do município de Campinas das Missões. Em especial, todos os munícipes de Campinas das Missões. Que nem o Vanderlei falou, colega Vanderlei, que 2026 seja melhor do que 2025. Então, a todos eles, um Feliz Natal e um próximo Ano Novo a todos. Eu já passo a palavra à vereadora Aline, havia pedido. Com a palavra. Só para deixar registrado que esse parecer que eu li foi a resposta do referido pedido do vereador Daltro, né? Tem todo um processo, né, que foi até, conforme eu li, foi disponibilizado para a CPM da escola da Níquel. Então, se às vezes algum pai, alguém quiser ter acesso, né, pode entrar em contato com eles. E também, aproveitando o gancho, né, faço das palavras do vereador Márcio as minhas, agradecer a todos, né, primeiro ano a gente tem
de vereança, a gente tem bastante experiências novas, tem muita coisa que a gente aprendeu e ainda tem a aprender, né? Mas estamos aí, ninguém nasce sabendo tudo. A gente deseja a todos os colegas vereadores, funcionários, o pessoal que nos assiste, a todos os munícipes, um Feliz Natal, como é a última sessão, né? Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Vereador Claudemar. Com a palavra, senhor presidente. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, cumprimentar colaboradores da casa, nosso ex-colega Rodrigo, ex-vereador da gestão anterior, presidente da CI, seu Luiz Felipe Buchelli, né? E também todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Eu tentei, vereador Luciano, lembrar dessa questão da escola da Sempeixe e confesso que eu não consigo lembrar realmente qual foi o ano do fechamento daquela escola e também qual foi o prefeito. Não sei se tu lembras, mas se puder me ajudar para refrescar minha memória, aí fico agradecido, vereador. Continua à disposição. Com a palavra, presidente. Palavra, vereador Luciano. Só respondendo primeiro ao questionamento do vereador Claudemar, eu lembro do secretário de Educação, né, na época, e então essa questão que nem eu falei, não importa quem seja o prefeito ou quem deixa de ser, todo mundo sabe quem foram os últimos prefeitos de Campina e quem é atualmente, mas a questão é da minha contrariedade na época e continuo afirmando hoje ainda essa questão. Mas aproveitando, né, que foi puxado pelo nosso colega vereador Ademir e dado sequência pelos demais vereadores, aproveitar o gancho também, senhor presidente, para desejar a todos aí também um Feliz Natal e que 2026 seja um ano melhor ainda. Seria isso, senhor presidente. Muito bem. Também na condição de presidente da Câmara, hoje eu vou extrapolar um pouco os 2 minutos e espero que vocês tenham essa compreensão. Nós estamos finalizando o trabalho em frente à presidência e queremos agradecer aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, enfim, que estiveram junto conosco, né, debatendo ideias, propostas, uns concordando, outros discordando, discutindo, enfim. Nós buscamos realizar um trabalho em harmonia entre todos os vereadores. Nem sempre isso acontece, mas isso é normal. Então, uma gratidão especial também ao reconhecimento do público pelo trabalho realizado junto ao Legislativo Campinense. De igual forma, o meu agradecimento aos funcionários da Câmara Municipal, ao Henrique, o Joanes, a Cleide, funcionários esses que sempre desenvolveram e desenvolvem o seu trabalho com seriedade e presteza. Isso é uma âncora para nós, é uma segurança e tanto. Passam segurança ao cargo de presidente. Porque hoje, quando se assume um cargo desta envergadura e desta responsabilidade, precisa ter ao seu redor pessoas com capacidade e conhecimento. E nós os temos aqui na Câmara. E, com certeza, nós estamos muito bem amparados. Funcionários esses que desempenham o seu trabalho junto com os demais colegas vereadores com igualdade. Isto perante todos, não distinguindo partido político ou lado político, colaborando de igual forma com os 9 vereadores. Que se fale isso em bom e alto tom. Registro esse deve ser feito porque observa-se que em muitas câmaras da nossa região não se vê essa postura de alguns funcionários. Então, a vocês 3, o nosso reconhecimento. Quero também fazer uma breve retrospectiva de alguns trabalhos da Câmara durante 2025. Tivemos 22 sessões ordinárias, uma sessão extraordinária, tramitaram 70 projetos, sendo que 6 desses ainda estão sendo analisados,
e os quais terão continuidade de estudos no próximo ano. Foram também apreciados pelo plenário 9 pedidos de providência, 3 pedidos de informações e 50 proposições de iniciativa dos vereadores. Além desses, teve a expedição de decretos, portarias, resoluções, realização de audiências públicas, como diversos outros atos realizados. Também zelamos e acompanhamos com cuidado na divulgação dos trabalhos do Poder Legislativo junto ao site institucional, assim como junto ao Facebook. Ocorreu a transmissão online e ao vivo de todas as sessões plenárias da Câmara. E eu quero também registrar que tivemos o máximo de zelo com o orçamento da Câmara, sempre primando pela economicidade dos recursos públicos, de modo que as sobras, ou seja, o valor que não foi utilizado, irá retornar aos cofres do município. Assim como também é interessante ressaltar que, conforme estabelece o artigo 29A da Constituição Federal, a Câmara tem o direito de utilizar 7% da receita tributária do município. 7%. E vocês sabem quantos colegas vereadores e internautas a Câmara gastou desses 7%? 2,7%. Apenas 2,7%. Poderíamos ter gasto 7%. Mas eu digo, por que gastar se não é necessário? E não privamos nenhum colega de fazer treinamentos ou algo similar, desde que seja feito com empresas idôneas. Então, vamos devolver isso ao Executivo, entra no Caixa Único e ele pode usá-lo da forma que ele melhor achar. Então, isso reflete a nossa responsabilidade política com a economicidade do município. E isto não é só esse ano, isso já vem de longa data. Ainda hoje estamos aqui para trazer à comunidade algumas informações e esclarecimentos sobre projetos que estão tramitando junto à Câmara de Vereadores. Quero informar que uma grande conquista da Câmara alcançou no dia 4 de dezembro. E está tramitando junto alguns projetos de autoria do Executivo Municipal, de grande complexidade, que abordam mudanças na previdência dos servidores ativos, aposentados, pensionistas do nosso município. Sendo que cabe ressaltar que a Câmara não é contra qualquer servidor do município. Pelo contrário, sempre buscamos estar ao lado dos servidores. Razão que estamos aqui justificando a demora que vai ocorrer na apreciação desses projetos que abordam este assunto. Uma vez que os mesmos mexem com benefícios adquiridos, lado financeiro, tempo de contribuição, tempo de trabalho, como diversas outras questões que envolvem servidores do município de Campina. A razão da prudência que está sendo adotada na apreciação mais detalhada de matérias, para assim, então, evitar grandes prejuízos a servidores aposentados e pensionistas. E nesse momento, para concluir, eu quero registrar um grande orgulho do Poder Legislativo de Campina das Missões. Marquem isso na história. É uma marca na história de Campina. A nossa Câmara, a Câmara Municipal de Campina das Missões, conquistou o primeiro lugar. Foi a única instituição pública do Rio Grande do Sul, somadas a prefeituras, Câmara de Vereadores e outros órgãos estaduais, e passou a integrar o seleto grupo de instituições que compartilham o primeiro lugar no Brasil, inclusive, no ranking de transparência, atingindo 100% de transparência pública. No Brasil inteiro, somente 109 instituições conseguiram esse selo. E uma dessas instituições é a Câmara Municipal de Campina das Missões. Então nós somos o órgão, não só o órgão mais transparente do Rio Grande do Sul, do Brasil. Que orgulho, gente, que orgulho isso aí. Conquistamos o selo diamante do Programa Nacional de Transparência Pública.
E eu digo e afirmo e provo para vocês, isto não é pesquisa. Pesquisa tem margem de erros e ela pode ser manipulada também. Isso são levantamento de dados, dados concretos, né? Então, esse resultado, com certeza, ele não surgiu por acaso. Ele é fruto de um trabalho sério, comprometido com a legalidade e o respeito do cidadão campinense. Em 2023, quando também estivemos na frente da presidência, havíamos alcançado também o selo diamante. Ficamos com 94,84. Acho que, se não me falhe, 97,84. Se não me falhe a memória, ficamos em terceiro lugar em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, este ano somos o órgão órgão público mais transparente do estado. Esse ano atingimos 100%. Apenas uma instituição no Rio Grande do Sul conseguiu essa margem. É a Câmara de Campina das Missões. Então, inclusive, eu quero fazer uma comparação. Todos vocês conhecem ou já ouviram falar do Tribunal de Contas do Estado, que é uma empresa idônea e respeitada. Nós ficamos acima do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado ficou em quarto lugar e nós ficamos em primeiro. Isso é ainda mais significativo. Destacar essa conquista foi alcançada com uma administrativa reduzida que trabalha na Câmara, composta apenas de 2 servidores no setor administrativo, responsável por alimentar o site com todas as informações necessárias para alcançarmos este selo. Isso demonstra a dedicação, a responsabilidade e a eficiência no trabalho administrativo na Secretaria da Câmara. Cabe destacar também o trabalho desenvolvido pelo controle interno, pela contabilidade, pela tesouraria, setor de pessoal, de compras da Prefeitura Municipal, que com seriedade do trabalho desenvolveram para que a Câmara Municipal também colaboram para essa conquista. Este selo diamante coloca a Câmara de Vereadores de Campina das Missões no mais alto patamar do país e reafirma o nosso compromisso com a gestão e também com a população campinense. Então, você que é campinense, você pode tranquilamente estufar o peito e bater no peito com orgulho e se orgulhar e falar para quem quer que seja que a Câmara de Campina das Missões é o órgão público mais transparente do Rio Grande do Sul e do Brasil. Para concluir, me alonguei demais, mas acho que foi importante fazer esses esclarecimentos aí, essa declaração, porque muitas vezes as pessoas, os internautas, não sabem como isto acontece. Inclusive, eu quero pedir desculpas a algum colega, se eventualmente durante essa gestão a presidência ou o presidente não se comportou de tal forma como vocês esperavam. Mas muitas vezes não, sempre, nós somos vigiados. Nós temos que manter a transparência e prezar pela legalidade, por isso que nós conseguimos esse selo. Então, desejar a todos os colegas, vereadores, aos funcionários e aos internautas que nos assistem nesse momento, um Feliz Natal e um abençoado ano novo, repleto de muitas conquistas. Mais alguém querendo se manifestar? Prosseguimos então com a sessão, passando para a apreciação dos projetos de lei que constam na ordem do dia. Já solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 55. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 23, de 18 de dezembro de 2025. Matéria, projeto de lei número 55, de 11 de novembro de 2025, estima a receita e fixa a despesa do município de Campina das Missões para o exercício financeiro de 2026. Parecer, considerando o cumprimento de todos os dispositivos da Lei Orgânica do Regimento Interno e da legislação vigente,
considerando que o projeto está em consonância com o plano plurianual, principal norteador das matérias orçamentárias, e considerando que não foram apresentadas emendas ao projeto no prazo concedido, razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável pela apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 18 de dezembro de 2025, assinado pelo vereador Ademir Afonso Grunitsky, presidente, vereador Douglas Gabriel Pitre, relator, e vereador Vanderlei Luiz Arnold, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 55. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ademir. Presidente, colegas Edis, pessoal que nos acompanha, pessoal de casa, como consta aí no parecer, esse projeto ele deu entrada no dia 11 de novembro. Ele tramitou normalmente na Câmara, como pede a legislação, né, da lei orgânica. Tivemos, em cima desse projeto, uma audiência pública, na qual a Tenise abordou sobre o assunto, explicou os números, apresentou toda a numeração desse projeto. Em cima disso, os colegas vereadores então tiraram suas dúvidas. Nós emitimos esse parecer favorável para apreciar hoje no plenário. Então pedimos a aprovação dessa matéria. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloque em votação o projeto de lei número 55. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 55, aprovado por 8 votos. Solicita a leitura do parecer do projeto de lei número 57. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 40, de 16 de dezembro de 2025. Matéria, projeto de lei número 57, de 4 de dezembro de 2025, cria o cargo de monitor de educação especial, vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Campina das Missões da outras providências. Parecer, considerando que a proposta trata da criação do cargo de monitor de educação especial, com 5 vagas abertas, com carga horária de 40 horas semanais e vencimento correspondente ao padrão 5, na forma da Lei Municipal número 3.385, de 11 de junho de 2024. Considerando que a justificativa constante no presente projeto de lei argumenta que o município não conta atualmente com esse cargo em seu quadro de pessoal efetivo, o que vem gerando limitações no acompanhamento diário desses alunos, principalmente diante do aumento das matrículas do público-alvo da educação especial. Razões pelas quais essa comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 16 de dezembro de 2025, assinado pelo vereador Claudemar Wilson, presidente, vereadora Marta Pis Volkmer, relatora, e vereador Luciano Machado, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 57. Ninguém querendo se manifestar, coloque em votação o referido projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 57 é aprovado por 8 votos. Prosseguindo, solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 58. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 41, de 16 de dezembro de 2025. Matéria, projeto de lei número 58, de 5 de dezembro de 2025. Cria o cargo de provimento efetivo e da outras providências. Parecer. Considerando que a proposta trata da criação de um cargo de secretário de escola com carga horária de 40 horas semanais e vencimento correspondente ao padrão 5, conforme atribuições estabelecidas na Lei Municipal número 3.385, de 11 de junho de 2024. Considerando que na justificativa do projeto de lei, o Executivo argumenta que existe a necessidade de incremento no quadro de pessoal desse cargo frente à crescente demanda administrativa e escolar e diante das demais rotinas indispensáveis para o pleno funcionamento das unidades de ensino e do setor administrativo da educação. Ainda com relação à justificativa contida na referida matéria,
relata-se que, perante a Escola Municipal de Ensino Fundamental de Santa Isabel, atualmente a mesma conta com 2 secretários para atender mais de 300 matrículas, incluindo cerca de 90 alunos em turno integral no Centro Madre Regina, assim como que é referente às escolas imigrantes e São Luís. Essa, por sua vez, encontram-se atendidas através de contratação temporária. E considerando a análise dos aspectos legais e da técnica legislativa, faz-se necessária a observância da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração e redação, a alteração e a consolidação das leis. A referida norma estabelece, em seu artigo 11, que as disposições normativas devem ser redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, bem como dispõe em seu inciso 2, a linha G, que a remissão a dispositivos legais deve indicar expressamente o artigo, parágrafo, inciso ou a linha a que se refere, vedado o uso de expressões genéricas como anterior, seguinte ou equivalentes. Portanto, a utilização da expressão artigo anterior no caput do artigo 2º do projeto de lei revela-se inadequada no que atine da técnica legislativa, uma vez que eventual acréscimo posterior de novo dispositivo antecedente ao referido artigo poderá comprometer a correta vinculação entre os dispositivos legais, gerando insegurança jurídica e dificultando a aplicação prática da norma. Diante disso, este colegiado apresenta uma emenda modificativa no caput do artigo 2º do projeto, alterando onde consta artigo anterior, leia-se artigo 1º. Razões pelas quais essa comissão, com a emenda proposta, de parecer favorável à apreciação na matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Sala de Atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 16 de dezembro de 2025, assinado, então, pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 58. Ninguém querendo se manifestar, nós temos uma emenda proposta ao projeto. Coloco a emenda em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A emenda é aprovada por 8 votos. Agora sim, coloco em votação o projeto de lei número 58, já alterado pela emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Também aprovado, o projeto de lei é aprovado por 8 votos. Prosseguindo, solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 59. Parecer número 42, Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 42, de 16 de dezembro de 2025. Projeto de lei número 59, de 4 de dezembro de 2025. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desporto e Lazer e do Fundo Municipal de Desporto e Lazer do município de Campina das Missões e da outras providências. Parecer, considerando que a proposta trata da criação do Conselho e do Fundo Municipal de Desporto e Lazer de Campina das Missões, sendo que no que atine ao Conselho, o mesmo será composto por representantes do Poder Executivo, das áreas de Educação, Saúde e Administração, e também de representantes da sociedade civil, estes indicados por entidades e associações esportivas, instituições de ensino público do município e atletas ou profissionais de educação física com atuação no município. Considerando que o Fundo Municipal de Desporto e Lazer terá natureza contábil e financeira, ficando vinculado e sob gestão da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, destinado a financiar e apoiar programas, projetos e ações de fomento ao esporte e lazer, cabendo ao referido Conselho a apreciação anual da prestação de contas do respectivo fundo e também do Tribunal de Contas do Estado. Considerando que restará revogada a Lei Municipal número 337 de 1972,
que cria o Conselho Municipal de Esportes. Razões pelas quais essa comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 16 de dezembro de 2025, assinado então pelos integrantes da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 59. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o referido projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 59, aprovado por 8 votos. Dando sequência, solicita a leitura do parecer do projeto de lei número 60. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 43, de 16 de dezembro de 2025. Projeto de lei número 60, de 5 de dezembro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar professores e servidores temporariamente para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Parecer, considerando a matéria em evidência, trata de buscar autorização legislativa para que o município promova as contratações emergenciais para o quadro único dos servidores públicos municipais, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, de professores e servidores, compreendendo a 2 monitores de educação infantil, 15 professores de educação infantil, 13 professores de séries iniciais, 2 professores de ciências, 1 professor de língua portuguesa, 1 professor de língua inglesa, 1 professor de história, 1 professor de geografia, 2 professores de educação física, 1 professor de computação, 1 professor de ensino fundamental AE, 1 secretário de escola, 1 orientador educacional, 2 auxiliares de serviços gerais, 2 serventes merendeiros. Considerando que, de acordo com o parágrafo único do artigo 1º da matéria, a contratação dos referidos cargos se dará mediante a utilização dos classificados por ordem de aprovação no último concurso público ou por meio de processo seletivo, caso o cargo pretendido não tenha concursados aprovados ou listagem não seja suficiente. Considerando que este colegiado apresenta uma emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 1º do projeto, alterando o prazo de contratação para até 6 meses, como excluindo a possibilidade de prorrogação contratual prevista no mesmo, passando o referido dispositivo a viger com a seguinte redação: artigo 1º, parágrafo único. A presente contratação, que é de caráter emergencial e de excepcional interesse público, será feita pelo prazo de até 6 meses, mediante utilização dos classificados por ordem de aprovação no último concurso público ou por meio de processo seletivo específico, caso o cargo pretendido não tenha concursados aprovados ou a listagem não seja suficiente. Razões pelas quais esta comissão, com a emenda proposta, é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 16 de dezembro de 2025, assinado pelos integrantes, então, da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está em discussão o projeto de lei número 60. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Marta. Também reitero a importância do concurso que ocorreu. Então, essas vagas, eu contei 36 vagas, pelo correto, devia estar sendo ocupada por essas pessoas classificadas. Aí, conforme o parecer que a gente fez, inclusive essa emenda de 6 meses, quando o proposto era 1 ano e mais 1 ano, justamente para que dentro desses 6 meses se adeque a essa situação no município de se chamar os concursados para essas vagas. Inclusive, se fala tanto dos problemas que tem do Fundo da Previdência Social, dizer que esse pessoal, então, poderia já estar contribuindo para o fundo, em vez de estar contribuindo para o INSS. Já seria também um recurso entrando dentro do fundo da Previdência dos servidores. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, como nós temos emenda ao projeto, então nós vamos colocar primeiramente em votação a emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A emenda aprovada por 8 votos. Agora sim,
Prosseguindo, coloco em votação o projeto de lei número 60, já alterado pela emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 60, aprovado por 8 votos. Dando sequência, solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 61. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 43, de 16 de dezembro de 2025. Projeto de lei número 61, de 5 de dezembro de 2025, altera disposições da Lei Municipal número 3.385 de 2024 e da outras providências. Parecer, considerando que a proposta visa alterar a redação sintética da descrição cargo de enfermeiro PSF, constante na Lei Municipal número 3.385 de 2024, cujas disposições atualmente previstas apresentam equívocos que não correspondem às atribuições reais e legais do cargo, além de não refletir de forma fiel as atividades desempenhadas pelos profissionais. E considerando que ainda em atenção à justificativa do projeto, informa-se também que a manutenção do texto incorreto pode ocasionar interpretações equivocadas, comprometendo a segurança jurídica, a organização administrativa e a clareza dos atos normativos do município mediante a nova redação. Proposta ajusta-se à descrição à prática efetiva do trabalho do enfermeiro PSF, passando a refletir com precisão as competências essenciais do cargo. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Sala de atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 16 de dezembro de 2025, assinado pelo vereador Claudemar Yusin, presidente, a vereadora Marta Pis Volkmer, relatora, e vereador Luciano Machado, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 61. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o referido projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 61, aprovado por 8 votos. Conforme a ordem do dia, e de acordo com o artigo 24 do Regimento Interno, suspendo a sessão pelo prazo de 3 minutos para a apresentação das chapas para a eleição de renovação da mesa diretora para o ano de 2026.
Declaro reabertos os trabalhos da sessão, informando que foi apresentado 2 chapas, sendo que as chapas apresentadas ficaram assim compostas. Chapa 1, presidente vereador Douglas Gabriel Pitt, vice-presidente vereador Vanderlei Luiz Arnold, primeiro secretário vereadora Marta Pis Volkmer e segundo secretário vereador Luciano Machado. Chapa número 2, presidente Márcio Agnes, vice-presidente vereador Ademir Afonso Grunitsky, segundo secretário vereadora Aline Dresch, primeiro secretário vereadora Aline Raquel Dresch e segundo secretário vereador Claudemar Houston. Passamos agora para a votação nominal e aberta, conforme o artigo 23 do Regimento Interno. Vamos então à votação para a diretoria, para a mesa diretora do ano de 2026, sendo que as votações pelos vereadores e vereadoras se dará por ordem alfabética, em razão de ter sido apresentado 2 chapas. Assim que chamar o vereador para votar, o mesmo responde chapa 1, se for na chapa, ou chapa 2, se o voto for na outra chapa, tá certo? Então, passamos agora para a votação, começando pelo vereador Ademir Afonso Grunitsky. Senhor presidente, eu voto chapa 2. Um voto para a chapa 2. Passamos agora para o voto da vereadora Aline Raquel Dresch. Eu voto chapa 2. Chapa 2 também. Vereador Claudemar Houston. Chapa 2. Chapa 2. Vereador Douglas Gabriel Pitt. Chapa 1. Vereador Luciano Machado. Chapa 1. Vereador Márcio Agnes. Chapa 2. Chapa 2, o voto do vereador Márcio. Vereadora Marta Pis Volkmer. Chapa 1. Chapa 1. Vereador Vanderlei Luiz Arnold. Chapa 1. E, por fim, exercendo o meu direito ao voto, exercerei o mesmo, sendo que meu voto é a chapa 1. Declaro eleitos os vereadores componentes da chapa 1 por 5 votos favoráveis. E, de acordo com o artigo 24 do Regimento Interno, os mesmos irão assumir a mesa diretora a partir de 1º de janeiro de 2026, sendo que já manifesto meus votos de sucesso à nova mesa diretora. Conforme a inscrição no livro de explicações pessoais, passa a palavra ao vereador Douglas Gabriel Pitt pelo prazo de até 10 minutos, conforme o artigo 98 do parágrafo 2º do Regimento Interno. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa e o público que nos assiste ao Facebook da Câmara. Quero primeiramente te parabenizar, colega vereador Daltro, que esteve à frente do Legislativo nesse ano de 2025, e de antemão agradecer aos votos recebidos pelo colega vereador Daltro, vereador Luciano, vereador Vanderlei e vereadora Marta. Aos demais colegas que apresentaram chapa, a gente entende que é livre, cada um é livre, né? E foi apresentada 2 chapas e a chapa minha foi vencedora. Eu agradeço, então, os votos em mim depositados. Não é a primeira vez que eu assumo a presidência do Legislativo Municipal, então a gente já tem um conhecimento igual ao colega Daltro, que também por várias vezes já assumiu a presidência desse Legislativo, e também quero cumprimentar os servidores da casa, o Henrique, o Joanes e a Cleide, pelo trabalho que tenham feito junto conosco no ano de 2025.
e dizer para vocês que darei de mim o melhor no ano de 2026. A gente vai fazer o possível para atender a todas as demandas. Então, da minha parte, seria isso, senhor presidente. Prosseguindo, então, a sessão, está esgotada a ordem do dia e antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 12 de janeiro de 2026, às 19 horas. E peço a leitura do resumo da ata da última sessão extraordinária. Primeira sessão extraordinária. Aos 15 dias do mês de janeiro do ano de 2025, realizou-se com início às 18 horas e 30 minutos, no plenário Alfeu José Seibel, da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a primeira sessão plenária extraordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Daltro Luiz Bastos, secretariada pelo vereador Douglas Gabriel Pinto, e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras, exceto do vereador Márcio André Agnes. Abertos os trabalhos, após saudações iniciais, e não havendo ata de sessão extraordinária anterior a ser apreciada, foram deliberadas as seguintes matérias: projeto de lei número 06, de 2 de janeiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar fiscais tributário, sanitário, ambiental em caráter emergencial e de outras providências, o qual foi aprovado com emenda modificativa que suprimiu a possibilidade de prorrogação contratual, sendo a emenda e o projeto aprovados por 7 votos favoráveis. Na sequência, o projeto de lei número 09, de 2 de janeiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar enfermeiro do PSF temporariamente para atender excepcional interesse público e da outras providências, e o projeto de lei número 10, de 2 de janeiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar técnico em enfermagem do PSF temporariamente para atender excepcional interesse público e de outras providências, também receberam emendas modificativas com a mesma finalidade, sendo ambas as emendas e os respectivos projetos aprovados por 7 votos. O projeto de lei número 13, de 2 de janeiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 2 médicos do PSF e um médico clínico geral 1 para atender excepcional interesse público e de outras providências, foi igualmente aprovado por 7 votos favoráveis, após a aprovação de 2 emendas que excluíram a possibilidade de prorrogação dos contratos previstos nos parágrafos únicos dos artigos 1º e 2º. O projeto de lei número 17, de 7 de janeiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar professores e servidores temporariamente para atender excepcional interesse público de outras providências, o mesmo foi aprovado com emendas modificativas, excluindo também a possibilidade de prorrogação dos contratos previstos no parágrafo único do artigo 1º, sendo a emenda e o projeto aprovados por 7 votos favoráveis. O projeto de lei número 19, de 8 de janeiro de 2025, que autoriza o município de Campina das Missões a conveniar em regime de mútua colaboração ações em saúde com a Associação Assistencial Cultural e Hospitalar Padre Benedito Meister, este foi também aprovado por 7 votos favoráveis. Na sequência, o projeto de lei número 20, de 13 de janeiro de 2025, que altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 2729, de 2014 e de outras providências, o projeto de lei número 21, de 13 de janeiro de 2025, que estabelece índice para revisão geral anual dos servidores do Poder Executivo, aposentados e pensionistas e de outras providências, o projeto de lei número 22, de 13 de janeiro de 2025, que concede revisão geral anual de vencimentos aos servidores ativos da Câmara Municipal, de vereadores de Campina das Missões e de outras providências, assim como o projeto de lei número 01, de 13 de janeiro de 2025, de autoria da mesa diretora, que altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 2736, de 21 de janeiro de 2014 e de outras providências,
e o projeto de lei número 02, de 13 de janeiro de 2025, também de autoria da mesa diretora, que concede reajuste salarial aos servidores ativos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões. Estes 5 projetos foram individualmente aprovados por 7 votos favoráveis. Esgotada a pauta, às 20h05, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 15 de janeiro de 2025. Vereador Douglas Gabriel Pinto, primeiro secretário, e vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Está em discussão a ata. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco a mesma em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Suspendo a sessão pelo tempo necessário para que possa ser lavrada a ata da presente sessão. Já está feito. Eita, secretaria eficiente, né? Maravilha trabalhar com as pessoas dessas. Então, suspendemos a suspensão. Será que existe isso no vocabulário? Acho que não, né? Mas, enfim, obrigado aí pela agilidade aí da nossa mesa. Declaro reaberta, então, a presente sessão e solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da presente sessão. 22ª sessão ordinária. Aos 22 dias do mês de dezembro do ano de 2025, realizou-se com início às 19h08 no plenário Alfeu José Sebel, da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 22ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Daltro Luiz Bastos, secretariada pelo vereador Douglas Gabriel Pinto e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Abertos os trabalhos, o presidente da Câmara, após saudações de praxe, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão ordinária anterior, contendo apenas o resultado das votações, a qual, estando conforme, foi aprovada por 8 votos. Ato contínuo, em atenção à ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias. Projeto de Lei número 55, de 11 de novembro de 2025, estima a receita e fixa a despesa do município de Campina das Missões para o exercício financeiro de 2026. Projeto de Lei número 57, de 4 de dezembro de 2025, cria o cargo de monitor de educação especial vinculados na Secretaria Municipal de Educação de Campina das Missões e de outras providências. Projeto de Lei número 58, de 5 de dezembro de 2025, cria o cargo de provimento efetivo e de outras providências. Projeto de Lei número 59, de 4 de dezembro de 2025, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desporto e Lazer e do Fundo Municipal de Desporto e Lazer do município de Campina das Missões e de outras providências. Projeto de Lei número 60, de 5 de dezembro de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal contratar professores ou professoras e servidores ou servidoras temporariamente para atender excepcional interesse público e de outras providências. E o projeto de lei número 61, de 5 de dezembro de 2025, altera disposições da Lei Municipal número 3.385, de 2024 e de outras providências. As referidas matérias foram todas aprovadas por unanimidade, contabilizando 8 votos favoráveis, sendo que, com relação ao projeto de lei número 58 de 2025, foi apresentada uma emenda aprovada por 8 votos, esta sendo uma emenda modificativa ao caput do artigo 2º do projeto, alterando onde consta artigo anterior, leia-se artigo 1º. Assim como registra-se que ao projeto de lei número 60 de 2025 foi apresentada e aprovada igualmente por 8 votos uma emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 1º do projeto, alterando o prazo de contratação para até 6 meses, como excluindo a possibilidade de prorrogação contratual prevista no mesmo. Ainda conforme a ordem do dia, procedeu-se à eleição de renovação da mesa diretora para a sessão legislativa do exercício de 2026, ocasião em que foram apresentadas 2 chapas assim compostas. Chapa 1, presidente, vereador Daltro Douglas Gabriel Pinto, vice-presidente, vereador Vanderlei Luiz Arnold, primeira secretária, vereadora Marta Pis Volkmer, e segundo secretário,
vereador Luciano Machado. Chapa 2, presidente, vereador Márcio André Agnes, vice-presidente, vereador Ademir Afonso Grunitsky, primeira secretária, vereadora Aline Raquel Dresch, e segundo secretário, vereador Claudemar Justen. Após a leitura dos requerimentos de registro de chapa, foi realizado, nos termos do artigo 23 do Regimento Interno, o processo de votação nominal e através de voto aberto, onde que realizou-se por ordem alfabética a votação, ficando eleita a chapa 1, registrando que a mesma obteve 5 votos favoráveis e a chapa 2 obteve 4 votos favoráveis. Constituindo-se assim a mesa diretora para o exercício de 2026, conforme segue: presidente, vereador Douglas Gabriel Pid, vice-presidente, vereador Vanderlei Luiz Arno, primeira secretária, vereadora Marta Pis Volkmer, e segundo secretário, vereador Luciano Machado. Em continuidade, o presidente da Câmara, vereador Daltro Luiz Bastos, declarou eleitos os vereadores componentes da mesma e comunicou, conforme estabelece o artigo 24 do Regimento Interno, que os mesmos irão assumir o Legislativo a partir de 1º de janeiro de 2026. Esgotada a pauta, às 20h14, foi realizada a leitura da síntese da ata da última sessão extraordinária, contendo apenas o resultado das votações, a qual, estando em conformidade, foi aprovada por 8 votos. Imediatamente suspendeu seus trabalhos para a lavratura da presente ata, a qual, depois de retomados os trabalhos, foi lida em sua síntese, contendo também apenas o resultado das votações, de modo que, estando conforme, restou aprovada igualmente por 8 votos. Ato findo, o presidente da Câmara, após comunicações finais, encerrou os trabalhos. Vereador Douglas Gabriel Pid, primeiro secretário, e vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Está em discussão a ata. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a mesma. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A ata aprovada por 8 votos. Está encerrada a sessão.